Existem vários empreendedores, várias pessoas que querem aprender o inglês, que consomem o Peer Group e a Self-Fight, respectivamente. Como lapidar quem é o nosso cliente-alvo, né? Em outras palavras, quem é a nossa persona, o nosso nicho mais interessante? O que é que você pergunta para a equipe para lapidar esse segmento de clientes mais específico, Ber? Essa parte da persona é bem interessante, porque lá no início do negócio, o fundador ou os fundadores, ele tem uma ideia do perfil de cliente que ele quer servir, ou pelo menos deveria ter. E é bem interessante isso, porque hoje em dia a gente vai mudando esse perfil do cliente, vai lapidando, mas a gente tem uma ideia muito clara de quem é o nosso cliente. Ao ponto de, se chegar uma pessoa que não é o perfil do nosso cliente, e está querendo desconto, está querendo isso, está muito naquela parte de negociação, ou nem está querendo isso, mas percebe que não é nosso cliente, mas simplesmente não é para... O nosso foco são pessoas que querem falar de maneira natural e confiante, querem entender e falar de maneira natural e confiante. Se você quer ser, por exemplo, mestre em gramática, não é conosco, tem diversas outras que são bem melhores nessa área do que a gente, mas se você quer falar de maneira natural e confiante, é conosco. Uma outra coisa que nós percebemos também é que, geralmente, o nosso foco, principalmente o público que a gente valoriza, a gente entrega um valor maior, são aquelas pessoas que já estudaram em alguma instituição antes, geralmente tradicional, e não tiveram os resultados que elas desejariam. Estão satisfeitas com os resultados, especialmente na escuta e na fala. Então, essas pessoas são o nosso foco principal. A gente atende também as pessoas lá do 000, nem sabe nem o verbo to be, etc. A gente atende essa galera também, mas não é o nosso foco. E também a gente atende aquelas pessoas que já falam inglês naturalmente. Nós temos o clube de conversação, mas não é o nosso foco. Nosso foco é ajudar pessoas a falar de maneira natural e confiante, e a gente faz isso de uma melhor maneira quando a pessoa já sentiu dor, já viu que não é tão legal a casa do vizinho, né? Quando já foi na escola tradicional e viu que não gosta de aquelas questões tradicionais, etc. Perguntas que eu faço para a equipe, para identificar a persona, eu geralmente mergulho mais em mim, primeiro, e aí trago alguns questionamentos para as pessoas, tipo assim, eu pensei nisso, eu achei, pelos dados aqui, eu vi que pessoa do nível 0 não é tão representativa, essas pessoas, a gente não consegue entregar tanta coisa, porque elas demoram um pouco mais de tempo para poder conversar, né? E às vezes essa disciplina no início, na questão da escuta, que é a habilidade mãe da fala, ela não consegue ter, né? A gente consegue entregar um resultado muito melhor do que ela teria uma escola tradicional, mas comparado com a pessoa que já teve alguma experiência de verbo to be, por exemplo, fica mais fácil para a gente. Então, eu geralmente trago já insights prontos e questiono com as pessoas mais próximas da minha equipe. Geralmente não há para todo mundo. Então, os diretores mais próximos eu vou perguntando, vou conversando, converso também com pessoas de fora da equipe. É mais uma conversa informal, mas primeiro é sempre... não sei se Felipe Rabelo é meu xará até, né? Se Felipe, ele é um dos sócios, diretores, etc., mas eu diria, primeiro refletir, né? Joga uma reflexão, qual que seria melhor? Qual que seria melhor o público para a gente? Qual seria o público que, dentro da proposta que nós queremos entregar, geramos mais valor para eles? Qual é o público que... Outra pergunta que eu me faço, né? Eu falo a pergunta que eu me faço, que geralmente eu faço também para a equipe. Qual é o público que a gente gosta mais de atender? Qual é o público que a gente gosta mais de atender? A gente tem um foco de pessoas mais simpáticas, por exemplo, pessoas mais sociais, as pessoas que sabem se relacionar com pessoas. Tem aquelas pessoas muito tímidas ou que não têm uma boa habilidade de relacionamento, a gente atende elas também, é aberto para elas. Elas acabam até destravando um pouco, mas a gente sempre foca em atrair pessoas de gente boa. Outra pergunta, qual é o público que tem uma perspectiva melhor financeira, né? Que está mais disposto a pagar o valor que você deseja usufruir. Por exemplo, nosso foco hoje está no público classe B e C. Fica até difícil dizer, mas classe B e C. Então, é um produto que não é para classe A, porque classe A viaja para outro país para poder aprender inglês, geralmente. Temos classe A, mas é exceção. Então, o público foco é classe B e C. Tem classe D, classe E também? Tem, mas o foco é o B e o C. Porque a classe D e o E não é um produto... Nosso caso não é um produto baratão. A gente não quer um produto baratão. A gente quer um produto que seja um preço justo
E se o cara comparar com o que ele pagaria em anos de escola, para poder ter o mesmo resultado em 4 meses, ele vai fazer super questão de pagar. E ele parcela em 12 vezes no cartão de crédito, algo do tipo. Então, nem é classe D, nem classe E, e também nem é classe A. Então, essa foi mais insights, reflexões nossas.